Juntos pelo Divor afirma-se como um grupo de cidadãos, empresas e entidades preocupados com a defesa da paisagem e do património da Bacia do Divor, principalmente por considerarem esses terrenos ameaçados pelos projetos de instalação de 3 mega centrais fotovoltaicas. Um dos porta-vozes da associação é Marcial Rodrigues. Bem-vindo. Como é que descreve a ação do Juntos pelo Divor? Boa tarde, obrigado pelo convite. A nossa ação, nós somos recentes, portanto nós começámos este grupo há 2 anos. Em 2024 soubemos, por acaso, que havia projetos e havia consultas públicas para 2 mega centrais fotovoltaicas, tudo isto em cima da hora, porque normalmente a Agência Portuguesa do Ambiente e as câmaras municipais e as juntas de freguesia não divulgam como deve ser este tipo de iniciativas, este tipo de consultas. Normalmente põem um edital não sei onde, normalmente ninguém lê. Enfim, quando nos apercebemos disso, percebemos a escala dos projetos. Entretanto, apareceu um terceiro projeto, agora também, não há muito tempo. Portanto, neste momento, temos esses 3 mega projetos. Na altura, reunimos um grupo de pessoas e entidades. Começámos a pensar o que é que poderíamos fazer e começámos por um manifesto e uma petição pública. Na altura, a experiência que havia deste tipo de instituições públicas tinha a ver com aquela exploração petrolífera ao largo de Algesur. Havia também aquela questão no Cercal, dos Juntos pelo Cercal, havia uns fulanos no Algarve que também se estavam a mexer, e então fizemos um manifesto, contactámos a Assembleia da República, contactámos a Ministra do Ambiente, contactámos o Presidente da República, contactámos a Câmara Municipal de Évora e alertámos a Câmara Municipal para aquilo que ela tinha aprovado. Porque o que nós verificámos é que os vereadores não tinham a noção do descalabro que tinham aprovado. Então lá lhes explicámos e conseguimos que, ao fim de uns meses, a Câmara adotasse uma posição conjunta, aprovada por unanimidade, em que se manifestava não favorável a este tipo de projetos. O problema é que estes projetos apanharam a maior parte das câmaras municipais de surpresa. Porquê? As câmaras municipais só podem intervir decisivamente a partir do plano diretor municipal. Acontece que isto é uma realidade relativamente recente, portanto os PDMs, isto é, os planos diretores municipais, não têm articulado para isto. Portanto, as câmaras não podem fazer nada. Podem discordar, podem o que quer que seja, mas apenas quando há elementos patrimoniais classificados ou quando, por força da lei, é Reserva Ecológica Nacional ou Reserva Agrícola Nacional, aí é possível. De resto, não há maneira. Conseguimos depois que a Câmara aprovasse umas normas provisórias para fazer um aditamento ao PDM. Foram aprovadas por unanimidade. Entretanto, a Câmara Municipal mudou. E nem a anterior, nem a atual incluem estas normas no PDM. Neste momento há uma pressão enorme, política e económica, para que estes projetos avancem, e a Câmara, porque se calhar não está interessada, não integrou no PDM. Portanto, não tem poder de decisão sobre isto. Portanto, a coisa começou por aí. Depois fomos ouvidos pela Assembleia da República, organizámos um debate em Évora no dia 9 de abril do ano passado, onde esteve presente a responsável pelo estudo que o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia estava a fazer para definir as zonas onde poderiam implementar ou implantar este tipo de centrais, etc. Fizemos um grande debate, muito participado, com algumas pessoas bem conhecedoras da realidade energética, já conhecido presidentes da APREN, ou disto, ou daquilo, foi uma coisa também bastante forte. O problema, houve uma série de cobertura da comunicação social em televisões, em rádios, em jornais, mas a agenda dos órgãos de comunicação social não pode ser repetitiva. Portanto, há uma altura em que eles muito bem ouvem, mas depois não vão voltar ao assunto. E como se sabe, isto mexe com muitos interesses e nós já reparámos que muitos meios de comunicação social, por simplesmente, querem evitar aquilo que possa ser mais polémico, porque se calhar não os beneficia. E da parte da comunidade, sentem-se apoiados?
Relativamente, vamos lá ver, a sociedade eiburense é bastante, neste tipo de questões, bastante conservadora. Bastante conservadora e, digamos, muito pouco expansiva. Esse é um problema que existe, em geral, no Alentejo. No entanto, as pessoas, quando falamos com elas, estão de acordo connosco. Agora, daí até tomarem posição. Enfim, nós pensamos que vamos conseguir agora ter já informação que possa chegar às pessoas de outra maneira e que poderemos agitar mais as águas. Penso que sim. Para percebermos um bocadinho melhor como é que é o vosso trabalho, qual é que é a sua função dentro da organização e como é que é o dia-a-dia? Eu sou um dos porta-vozes, somos 2 porta-vozes da plataforma, juntos pelo Divor, Paisagem e Património. Eu sou também presidente do Grupo Proevra, que é uma associação de defesa do património cultural, é a mais antiga do país, tem mais de 100 anos. E nós, quer no grupo, quer na plataforma, vamos sempre analisando a documentação que aparece. Sei lá, por exemplo, aqui há uns tempos apareceu o PNEC, 2030, Plano Nacional de Energia e Clima. Temos que estudar o documento, temos que preparar as respostas. As pessoas na plataforma, algumas que conhecem bem as energias renováveis, têm que preparar discursos alternativos, têm que preparar propostas alternativas ou desmontar os projetos e dizer não tem que ser assim, não é obrigatório ser assim, há alternativas. Há alternativas, é possível descentralizar estas unidades de produção, é possível pensar em comunidades energéticas, enfim, há uma série de alternativas viáveis, possíveis, e curiosamente os próprios documentos do então Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia iam ao encontro disto, porque apresentam números que mostram que sem estas megas centrais era possível cumprir os objetivos do tal Plano Nacional de Energia e Clima e as exigências europeias também, era possível. No entanto, é claro que depois surgem outros projetos com outros interesses ligados a centros de dados, etc, altamente consumidores de energia elétrica e que precisam dessas megas centrais para funcionarem. Portanto, há aqui uma série de desequilíbrios e de histórias mal contadas que às tantas não percebemos muito bem quem é que estas megacentrais vão servir. Porque destruir um equilíbrio paisagístico, uma biodiversidade assinalável, uma série de elementos de património arqueológico, de património arquitetónico. Há uma coisa espantosa, atividades económicas ligadas ao turismo e ao lazer, num terreno altamente propício para a pastorícia. Como é que olha para essas atividades turísticas? As atividades turísticas de lazer, etc., são uns recursos económicos como outros quaisquer e que, sendo feitas e sendo organizadas por quem precisa da paisagem e precisa dos equilíbrios ecológicos e ambientais, é óbvio que não são perturbadores. Não estamos a falar propriamente de massas ou de hordas de turistas que vão pisotear os caminhos e as ribeiras, não é isso, claro. Mas isso vamos lá ver, o turismo a partir de uma certa escala é extremamente negativo. O que se acontece, por exemplo, no Centro Histórico de Évora já é negativo, já tem impactos muito profundos. Por exemplo, já temos cerca de 40% das habitações, das casas existentes no Centro Histórico para a habitação já estão afetas ao alojamento local e à hotelaria, o que já ultrapassa qualquer rácio que seja admissível para evitar aquilo que se chama a gerentificação destas zonas. Aliás, aqui em Lisboa também conhecem bem esse problema. Portanto, aí há um problema grande já. Agora, o território, em termos da área envolvente, não tanto. Aliás, outros problemas, aqui há cerca de uma semana, 10 dias, fizemos uma queixa à Unesco, precisamente por causa da destruição da paisagem que afeta a classificação de Évora como património mundial, por um lado. Um dos fatores que levou Évora a ser classificada a património mundial foi a paisagem rural a norte da cidade, que se manteve integralmente, estável. Foi um dos critérios. E depois, outro aspecto que surge é que há uma série de legislação ou de recomendações e guias da Unesco que obrigam a fazer avaliações ambientais patrimoniais. Quando há um bem classificado, é necessário fazer uma avaliação ambiental,
do património para perceber quais são os desequilíbrios que surgem. E não foi feito. Nunca foi feito. Tal como em relação às 3 megacentrais, nunca foi feito um estudo de impacto ambiental com efeitos cumulativos, com impactos cumulativos. Ou seja, estão a trabalhar como se fossem 3 projetos simples, isto é, mega, mas simples, cada um por si, não há mais nada ao lado, não, há 3 ao lado. E agora acresce que para o mesmo território está prevista a linha ferroviária de alta velocidade de Lisboa-Madrid, exatamente para o mesmo território. E a Câmara, o Presidente da Câmara, numa atitude extremamente ambígua, para dizer o mínimo, o Presidente da Câmara já falou com o Ministro das Infraestruturas, já falou com a Agência Portuguesa do Ambiente, já falou com as empresas que querem fazer isto e dizem que é tudo conciliável, está tudo muito bem. Quer dizer, de repente artificializa-se uma paisagem que é importantíssima para o património aburense e vai-se fazer isto assim. Vai-se, calma, esperemos que não se vá fazer assim. Essa é a nossa ideia. Nós tivemos um início de ano bastante conturbado em termos meteorológicos. Quais é que foram os impactos sentidos na sua região e as dificuldades que ainda se vivem? Não, ali não houve grandes problemas. Não. As tempestades não afetaram muito aquela zona. Não, foi mais na zona litoral e depois foi mais no centro, enfim, em Alcácer do Sal, sim, que não é muito longe, mas é um contexto completamente diferente em termos geográficos, em termos morfológicos, etc. Como é que funciona o vosso modelo de financiamento? O nosso de quem? Deste grupo? Sim. Nós, por exemplo, nós pusemos a Agência Portuguesa do Ambiente em tribunal há quase 2 anos, pedindo a nulidade de uma declaração de impacto ambiental do primeiro dos projetos, o projeto que está mais avançado, em termos de plano. O processo está a decorrer em Beja. Foram pessoas ligadas à nossa plataforma que têm interesses que vão ser claramente afetados, que custearam o pagamento do advogado. Foi o Grupo Proevra que interpôs a ação. O Grupo Proevra está dispensado de custos judiciais. Portanto, é uma associação de defesa do património, tem utilidade pública e, portanto, não tem custos judiciais. Portanto, para nós é relativamente simples assumirmos esse papel. Mas pronto, mas foi entre nós que depois se arranjaram as quantias necessárias. Neste momento estamos a pensar recorrer a crowdfunding quando necessário. Enfim, temos a proposta da Brava que manifesta também a sua disponibilidade de acordo com aquilo que venham a ser as possibilidades. E as prioridades, obviamente, isto não pode ser assim de qualquer maneira bater à porta e tomem lá, não, a coisa tem que ser. E se tivesse esse apoio da Brava, quais é que seriam as necessidades prioritárias? Vamos lá ver, os principais apoios de que nós necessitamos são de divulgação. Divulgação do quê? Da nossa causa, divulgação dos documentos que produzimos, divulgação dos comunicados. Nós temos uma série temos documentos que elaborámos sobre o mito das megacentrais, para mostrar que não são necessárias megacentrais, é possível cumprir os objetivos relacionados com as alterações climáticas sem fazer esta destruição dos equilíbrios sociais, económicos, paisagísticos, etc, dos territórios. Temos, documentos sobre o plano, o tal PNEC de 2030, temos documentos sobre a necessidade de parar para pensar com uma série de estudos feitos sobre as áreas de implantação, os custos, o que é que isso acarretaria para os projetos, descentralizar estas megas centrais. Imaginemos que há uma central que tem um projeto, imaginemos 300 milhões de euros, que os valores são todos de centenas de milhão para cima. Com mais 5 milhões podiam perfeitamente colocar o posto, a subestação que vai receber a energia noutro local. Porque o problema é que naquela zona foi criada uma subestação há uma série de anos, para o inicial trajeto do TGV. Isto estamos a falar já há 20 anos, quando isto começou a ser falado. Fez-se uma subestação e então, mais tarde, aqui há 2019, o Governo resolveu fazer leilões de energia. As empresas concorreram e na altura o Ministro, salvo erro, o João Galamba, aparece muito contente porque Portugal tinha conseguido o preço mais barato até hoje. Claro que é um preço tão barato que a própria empresa se calhar nem poderá avançar com o projeto, investe não sei quantos milhões e depois aquilo porque
tem que receber, não é mínimo. Portanto, há essa questão das subestações, há a questão da dispersão no terreno, há uma série de dados que nós temos estudado e preparado e apresentado. Portanto, como é que é dizer? Nós sabemos que estamos a discutir com pessoas que vão apresentar argumentos técnicos ou paratécnicos, argumentos económicos ou paraeconómicos, que vão às vezes iludir as situações. E nós precisamos saber desmontar esses argumentos. Mas é que é isso que tentamos fazer. É claro que isto não é uma causa muito popular a este nível de números e de quantidades e por aí fora. As pessoas não estão muito sensíveis a isso, as pessoas reagem muito, a paisagem está destruída. Se nós conseguirmos criar um grande outdoor com a imagem da zona e as pessoas perceberem quase fisicamente como é que ela vai ficar, aí sim, estamos a preparar isso. Mas vão lá ver, nós temos que usar os argumentos e as iniciativas no tempo próprio. Às vezes perdemos causas deste tipo porque nos antecipamos, porque somos prematuros. Porque às vezes prematuramente começamos uma causa, esgotamos a capacidade, a disponibilidade das pessoas para essa causa. E é preciso guardarmos esses argumentos para a altura própria. Também acontece isto. Para quem quiser ficar a conhecer um bocadinho mais sobre o vosso trabalho, qual é que é a forma mais fácil de o fazer? A forma mais fácil para já é contactar-nos, juntospeldivor@gmail.com, é a forma mais fácil. Portanto, juntospeldivor@gmail.com, é a forma mais fácil e nós depois disponibilizaremos. Nós, entretanto, associámos-nos às outras plataformas que há no país, a da Beira Baixa, do Tejo Internacional, do Cercal, do Algarve, etc, etc. Estamos a trabalhar em conjunto, estamos a preparar, digamos, iniciativas conjuntas naquilo que é possível e aí pronto, há sempre a dificuldade de conciliar ou de conseguir, conciliar não gosto muito da palavra, mas conseguir que haja um acordo básico sobre uma dúzia de princípios, porque às vezes surgem ideias que começam a misturar tudo no mesmo saco. Nós estamos a falar de energia elétrica, estamos a falar de centrais fotovoltaicas, de destruição da paisagem. Sei lá, outra questão é o problema das agriculturas extensivas e intensivas e a maneira como são feitas. A maneira como são feitas. Elas podem existir, têm que ser feitas em determinadas regras e há quem saiba bem disso. Portanto, estamos aí a trabalhar também por aí. Para quem vos está a conhecer só agora, qual é a principal mensagem que gostavam de deixar? A mensagem, primeiro, é que as pessoas pensem, ou melhor, compreendam que a transição energética não é um bem em si apenas. Porquê? Porque a transição energética vai obrigar a instalar no terreno, a instalar nos territórios, uma série de unidades produtivas de energia. E as pessoas pensam, mas vocês são contra as energias renováveis? De maneira nenhuma, somos completamente favoráveis às energias renováveis. Agora, a causa das energias renováveis não vale a qualquer preço. Pode-se pensar, é necessário um ordenamento do território, coisa que Portugal nunca teve, desde o arquiteto Ribeiro Teles, quando ele se lembrou de introduzir na legislação, que era uma causa que ele já tinha, aliás, a questão do ordenamento do território, da reserva ecológica e da reserva agrícola. Desde essa altura, nada mais se fez praticamente. Aquilo que se faz é, no fundo, para tentar aceitáveis projetos que põem em causa precisamente o que devia ser um ordenamento equilibrado do território. Portanto, é necessário fazer o equilíbrio, é necessário fazer esse ordenamento, é necessário perceber que certas iniciativas, a partir de uma certa escala, são mais negativas do que positivas. Por exemplo, aquilo que é necessário para que uma mega central fotovoltaica armazene a energia, em termos de baterias, acaba por criar não só os danos na paisagem, mas outros danos na mineração, aqui, ali e além, por causa da questão das baterias e do armazenamento. Porque como é uma energia intermitente, ela tem que ser estabilizada em baterias. Porque a energia não pode ser intermitente, não funciona. Foi o que aconteceu quando houve o apagão aqui há uns tempos. Portanto, é importante que as pessoas pensem e se informem sobre o que é isto da transição energética, o que é isto das energias renováveis, como é que isto pode ser feito. Porque muitos destes projetos não têm a ver com facilitar a vida das pessoas nas suas casas, nos seus empregos, não. Isto tem a ver com facilitar a instalação de grandes projetos de centros de dados, aqui ou ali ou além, e entretanto destroem-se territórios que não têm nada a ver com isso, que não vão lucrar nada com isso, e pronto.
quando é possível fazer comunidades de energia, é possível fazer unidades produtivas de autoconsumo, há uma série de possibilidades que é possível nas zonas industriais, nos telhados, etc, etc. E isso, em termos urbanos e em termos das populações, sim, é muito útil. Mas não precisam de megacentrais para nada. Para nada. Elas são necessárias, melhor, é necessária a grande produção de energia, não necessariamente em megacentrais, mas não é daí que as populações vão beneficiar. E as pessoas têm que perceber, têm que começar a pensar nisto, a conversar sobre isto, porque não é isso que acontece. Normalmente o que se diz facilmente é: mas os senhores são contra. Então os senhores são contra as megacentrais, então não somos a favor das energias renováveis? Somos. Não somos pela destruição da paisagem, com qualquer coisa que não tem nada a ver com o que as populações querem. É mais por essa questão. Marcial, muito obrigada por nos ter dado a conhecer um bocadinho mais as causas da Juntos pelo Divor. Quanto a si, nos restantes episódios continuamos a ouvir entidades que lutam todos os dias para preservar a biodiversidade. Por todo o país, há dezenas de comunidades em luta pela defesa do nosso território. Elas precisam do nosso apoio. Contribui para o Fundo Solidário da Brava ou adere à nossa rede. Apoiamos quem está na linha da frente, sem burocracias, nos momentos mais urgentes. Cada doação conta, seja qual for o valor. Segue o link na bio.